Olá, meu nome é William Souza e eu ajudo pessoas insatisfeitas com seus resultados a se redirecionarem na vida respeitando quem elas realmente são. Hoje nós vamos estar falando sobre relacionamentos, como o seu relacionamento interfere totalmente em todos os resultados da sua vida, seja ele profissional, seja ele financeiro, seja ele social. Muitas pessoas descartam que às vezes é necessário fazer certas reciclagens nessa área. É como você imaginar o seguinte, não sei se você já observou, um carro, por exemplo, que está abandonado em um determinado local. Se você deixa esse carro ali durante um ano ou um ano e pouco, você vai começar a ver que esse carro vai estar tendo alguns indícios de deteriorização. Assim é os relacionamentos. Quando você não preocupa com essa área na sua vida, ela pode estar minando totalmente a sua energia e você às vezes nem percebe que é isso que está te atrapalhando. Então o tema de hoje é esse: como os seus relacionamentos interferem totalmente com os seus resultados. Sabe o que é mais engraçado na nossa vida? É o seguinte: quando você está prestes a entrar na escola, por exemplo, os seus pais, ele faz a sua matrícula, você passa ali o seu primário, você passa ali a segunda, terceira, quarta, quinta série, você faz o ensino fundamental e aí você começa a perceber algumas coisas, porque você começa a adquirir novos conhecimentos. Só que é o seguinte, você não teve a escolha de entrar na escola. Os seus pais é que fizeram a sua matrícula e, consecutivamente, você teve que cumprir com as responsabilidades ali. Às vezes, nós não percebemos, mas a vida ela vai proporcionando essa trajetória para nós. E se você não se atentar que você está trilhando um caminho, que o caminho que você escolhe é o que vai te gerar resultados. Quando você não preocupa com essa área da sua vida, que é o caso relacionamento, automaticamente essas coisas, quando você não faz o que precisa ser feito, elas vão começando aos poucos, a minar totalmente o seu trabalho. Por exemplo, na escola, você aprende português, você aprende matemática, você aprende biologia, você aprende física, química, e você tem que gravar ali um monte de, às vezes, teorias, formas de cálculos, e você vai levando a vida. Só que e o relacionamento? Quem é que já parou para te ensinar o que você tem que fazer com o seu relacionamento? Quais são as regras que você não pode descartar dentro de um relacionamento? E é por isso que eu estou aqui hoje, para chamar a sua atenção e batermos aí um papo de crescimento nessa área. Olha, na nossa vida, as duas áreas que nós temos que tomar muito cuidado com elas são o relacionamento e a sua área financeira. A sua área financeira, por quê? Você não vive nesse mundo capitalista sem você ter dinheiro. Se você não tem o dinheiro, alguém está tendo esse dinheiro para você. E o relacionamento é a mesma coisa, que se você não se preocupa com essa área, se você não entende a forma que você deve se portar dentro de um relacionamento, automaticamente alguém vai ter que pagar o preço de fazer a parte dos dois. E quando você alinha as duas coisas, o seu relacionamento com o seu dinheiro, e fazendo com que a outra pessoa esteja no mesmo objetivo que você, as coisas passam a ser mais fáceis, as coisas passam a ser mais leves. Olha, é como você entender o seguinte, se você está tentando carregar um banco de 2 metros, eu quero que você pense aí, imagine um banco de 2 metros de comprimento. Aí você quer carregar esse banco sozinho. Você vai tentar achar ali alguma posição, mas eu garanto para você que você pode até conseguir levantar esse banco, mas você não vai conseguir levar esse banco numa distância mais ampla. Por quê? Porque além de ser sem jeito para você carregar, eu estou falando de um banco de 2 metros de comprimento. Às vezes esse banco também vai ser pesado para você estar carregando sozinho em uma distância mais longa. Assim é o relacionamento. Se você não se preocupa de alinhar o objetivo com seu parceiro, ou se você não se preocupa de saber o que realmente você quer para essas duas áreas, é como se você estivesse tentando carregar
esse banco sozinho, e eu não te aconselho. Eu já ajudo pessoas já faz muitos anos. E uma das coisas que eu percebo já logo de início, quando nós começamos a mapear os problemas que elas estão tendo, literalmente, pasmem, mais de 80% dos casos estão relacionados, sabe o quê? A pessoa entrou num relacionamento e nem ela sabe do porquê que ela entrou naquele relacionamento. Um determinado ponto na vida, ela precisava, na cabeça dela, ela precisava de um parceiro ou de uma parceira. Assim, ela conheceu uma pessoa legal, começou a se relacionar com ela, mas você lembra da escola que eu falei com você, que quando você entra numa sala que a professora ela dá aula de português, ela não quer saber de te ensinar a fazer cálculos, ela vai te ensinar gramática, ela vai te ensinar você construir palavras, ela vai te ensinar você a construir frases. Assim, nós deveríamos imaginar para a nossa área no todo, principalmente na área relacional. Quando você está dentro de um relacionamento, não é simplesmente você preocupar com beijos, abraços, amassos, você preocupar em sair, ter balada, ir para o rolê, isso faz parte? Faz, mas dentro de um relacionamento não é só isso que pode resumir no todo. Por isso que é muito importante você estar preocupando com essa área. Eu não sei se você está dentro de um relacionamento hoje, ou se você está buscando estar conhecendo uma pessoa legal para se relacionar. Mas hoje eu já quero te chamar essa atenção. Olha, não tente levar essa área da sua vida, tanto o relacionamento quanto o dinheiro, de qualquer maneira. Você sabe por quê? Eu vou te dar um outro exemplo. Você já percebeu que quando uma pessoa está dirigindo um carro, ou dirigindo um ônibus, ou um piloto de avião, seja qual o meio de transporte que a pessoa vier escolher para chegar em determinado local, você já observou que pode ter muitas pessoas dentro do carro, mas você já viu que é só um motorista que terá que direcionar todo mundo? Você já observou que quando você entra num ônibus, tem muitas pessoas dentro de um ônibus, mas o motorista ele já tem um trajeto pré-determinado para estar seguindo? Olha, quando você vai viajar, não sei se você já teve essas experiências, ou se você não teve, você pelo menos imagina que quando você entra num avião, você não chega no piloto do avião e fala assim, olha, eu não quero que você faça esse plano de voo, você vai ter que fazer outro caminho, porque eu não quero que você passe por aí. Não é bem assim. Por quê? Todos esses 3 exemplos que eu te dei, tem que ter alguém para direcionar, tem que ter alguém e um objetivo para ser concluído. Porque, olha para você ver, se você entra num carro com seus amigos sem saber para onde vocês estão indo, o que vai acontecer? Qual é a probabilidade desse rolê ser um rolê legal? Não vai ter graça. Por quê? Você tem que saber onde é que você está chegando. E no relacionamento é de suma importância você saber do que você espera dele. É de suma importância você saber qual é o nível de vida financeira que você quer levar. É as 2 áreas que eu identifico constantemente na vida das pessoas. Então hoje eu quero encarecidamente que você se atente para isso, porque senão você pode ter experiências muito ruins ou se já não estiver tendo. Mas com a dica de hoje, você já fica comigo até o final, que você já vai saber aí um pequeno passo que você tem que dar para você melhorar esses resultados. Eu te desafio você ficar comigo até o final deste conteúdo. Algo muito interessante que eu quero compartilhar com você agora, imagina o seguinte, você encontra com alguns amigos para você saírem, fazer uma visita para um outro amigo, ou você fazer uma visita para aquele parente que você gosta tanto. Sempre temos aquele parente que nós gostamos muito de visitar, de fazer alguma algazarra, de trocarmos uma ideia e compartilhar das nossas experiências. Eu quero que você, nesse exato momento, pense aí na pessoa que você gostaria de visitar agora. Pensou? Agora imagina as possibilidades que tem para você chegar nesse local. Eu garanto para você que no mínimo você deve ter traçado aí uns 3 caminhos. Mas sabe por que você traçou esses 3 caminhos?
É porque eu te dei um ponto de referência. Eu te falei para você pensar em uma pessoa que você gosta tanto. Eu falei para você pensar ou nos amigos que você quer sair ou na pessoa que você quer visitar. Quando você, no seu cérebro, identificou essa pessoa, automaticamente o seu cérebro ele te deu possibilidades de como você vai chegar nesse local. Mas quando nós falamos de relacionamento, na maioria dos casos, nós não damos a ordem para o nosso cérebro para realmente ele traçar um caminho, ele mostrar para nós qual é a melhor rota. Por quê? Você está fazendo dessa área da sua vida uma área que seria aquele quartinho na sua casa que você gosta de guardar as suas bagunças, que quando tem alguma coisa no meio da casa e está incomodando, você pega e joga naquele quartinho ali isolado. Às vezes não, na maioria dos casos, é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão pegando uma área muito importante da vida delas, que é a área financeira, que é a área sentimental, a área relacional. E está fazendo dessas duas áreas como se fosse qualquer coisa na sua vida. Você não pode fazer isso. Por quê? Às vezes o resultado que você está tendo é porque você não está fazendo essa conexão com o seu cérebro. Você não está fazendo essa conexão de desenhar o que você quer para você, mostrar o que realmente é importante para você. E quando você não faz isso, fica sem referências. E quando você não tem referência, como é que você vai querer que isso mude? Fala sério. Como que você vai mudar um resultado se você não sabe exatamente qual é o resultado que você espera dessa determinada situação que você está vivendo aí? Então, outra situação é, imagina o seguinte, você está em autoestrada, você, um amigo, e o carro está ali andando a 100, 120 por hora. Imagine essa cena, vocês dois estão viajando e está andando a 100, 120 por hora. E a pessoa que está dirigindo, ela está em uma conexão, ela está concentrada ali com as coisas que está à frente dela. E você que está do lado dessa pessoa, se não tiver na mesma sintonia, imagina você virar para ela e falar assim, vira aí agora à esquerda, ou vire à direita. Qual que vai ser a reação dela? Ela vai ficar sem ação, porque vocês estão andando a 120 por hora. Vocês não podem, ele vai falar, eu não posso fazer uma conversão dessa natureza, eu não vou conseguir virar o carro da forma que você quer, com a velocidade que eu estou andando. Ele vai tomar, primeiro, ele vai tomar um susto e vocês vão correr um sério risco de se envolver em um acidente. É isso que acontece quando você não dá uma referência tanto para você quanto para a pessoa que está junto com você. Ou, se você está buscando aí um relacionamento, a pessoa que futuramente você virá se relacionar. Então se atente a isso. As duas áreas que você tem que realmente dar a devida atenção. O seu financeiro, o seu dinheiro, você não faz dele como se fosse qualquer área da sua vida. Você tem que usar os seus recursos financeiros com muita sabedoria. Você sabe por quê? Porque você vive no mundo capitalista. O mundo capitalista manda quem tem o capital. E se você pega o seu dinheiro e gasta ele desenfreadamente, de qualquer maneira, não pensa em fazer investimentos, não pensa em fazer esse dinheiro se multiplicar, provavelmente você vai estar se envolvendo na corrida dos ratos. Você já percebeu, não sei se você já teve a experiência de entrar dentro de um laboratório científico, mas com certeza você já deve ter assistido algum filme que tem aqueles ratinhos que os cientistas estão fazendo ali as suas pesquisas, aí tem aquele ratinho que fica andando naquelas bolinhas, ou você já deparou com pessoas que têm hamster em casa e eles gostam desse tipo de brincadeira, de ficar correndo, dando volta naquelas rodinhas e não sai do lugar? Pois é a pessoa que não se preocupa de como investir o seu dinheiro e tratá-lo com a devida atenção e responsabilidade. Você trabalha, ganha dinheiro, gasta. Não te sobra nada. O que aconteceu? Você jogou um mês da sua vida fora. Essa que é a realidade. Você sabe por quê? Porque quando você está trabalhando para o seu patrão, você não está preocupado com coisas que se diz respeito
a você. Você está preocupado com coisas da empresa. Então, automaticamente, você não está vivendo para você. Você está vivendo para o projeto de uma outra pessoa. Então, quando você não se atenta para essa área também financeira, olha, sinto muito, mas você corre um sério risco de viver muitos anos e chegar no final da sua vida arrependendo amargamente por você não ter aproveitado as oportunidades que te vieram. E hoje nós estamos aqui trocando essa experiência, porque assim, eu vejo que muitas pessoas não estão dando a devida atenção da forma que deve dar para essas duas áreas, tanto o relacionamento quanto o financeiro. Olha, eu já passei por muitos problemas na minha vida. Por mais que vocês vejam, né, essa carcaça aqui novinha, mas eu saí de casa aos 9 anos de idade e eu tive que aprender essas coisas desde cedo. E como eu trato desses assuntos hoje, ajudando muitas pessoas, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Você sabe por que você nunca parou para pensar nisso? Porque você não teve necessidade, às vezes, de pensar nisso. Como eu passei muitas escassez, como eu passei muitas situações que eu precisava economizar o máximo, que eu precisava pensar um pouco no futuro, que eu precisava administrar melhor os meus recursos, eu comecei a perceber que eu fui desenvolvendo referências para mim. E hoje, baseado nessas referências que eu construí, eu, na idade que estou, já tenho aí, graças a Deus, a oportunidade que se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu não preciso trabalhar. E tem muitas pessoas que sonham chegar nesse mesmo patamar, mas você só vai conseguir chegar se você der realmente atenção para as duas áreas, o seu relacionamento e também a sua área financeira. Trate essas áreas com muito carinho. Talvez você vai dizer para mim, William, eu já tentei fazer isso com meu parceiro, mas ele não compra a minha ideia. Ou talvez você vai dizer o seguinte, olha, as coisas estão andando tão difícil para eu achar uma pessoa para compartilhar essa área da minha vida, que seria o relacionamento, ainda mais se eu começar a ficar muito exigente. Como que isso acontecerá? São duas situações que nós temos que resolver. A primeira é a pessoa que já está dentro de um relacionamento e esse relacionamento não está andando bem. Tanto se você não está andando bem no relacionamento, eu imagino como esteja a sua área financeira. Você é do tipo de pessoa que só preocupa de pagar as suas contas? Você é o tipo de pessoa que se pagou a conta de água, a conta de luz, se a compra já foi feita, tem o que comer, você já está satisfeita? Olha, você literalmente não está entendendo qual que é o realmente sentido de você estar se relacionando com outra pessoa. Por quê? Quando você não se preocupa de estar construindo uma vida a dois, você está dentro de um relacionamento, mas de uma forma egoísta. Tanto você quanto a outra pessoa, não existe. Se você fez essa escolha, você precisa entender que agora vocês estão levando duas vidas para algum lugar. E se você não traça o caminho de onde vocês querem chegar, vai ficar dois frustrados no final da sua vida. Por quê? Você está gastando tempo com essa pessoa. Você está investindo, né? Tanto o seu recurso financeiro quanto a sua energia como pessoa mesmo. Então, se você já tentou falar com o seu parceiro e ele não cumpre a sua ideia, sabe por que isso aconteceu? É justamente por isso que você acabou de me dizer. Você está querendo empurrar a goela abaixo dele. O que você acha? Você deveria ter pensado isso? Era antes de ter entrado no relacionamento. Se você não tinha isso definido, deixa eu voltar de novo naquele exemplo que eu dei sobre um motorista de ônibus, por exemplo. Se você quer ir do seu bairro para a região central, vai ter um ônibus que vai te levar até esse local, certo? Aí quando você entrar dentro do ônibus, e você vai virar para o motorista e falar assim, eu não quero que você faça esse caminho não. Pensando bem, eu não quero que você vá para o centro da cidade. Desvia aqui o caminho, desvia a rota aqui e me leva em outro lugar. Você vai poder fazer isso? Não vai. Você sabe por quê? Porque o motorista que ele está, já existe uma rota pré-determinada para ele fazer, para ele executar. E também existem horários para ele cumprir. O que eu quero pegar essa analogia e colocar dentro do seu relacionamento?
Se você tivesse já definido antes o que você queria dentro para o seu relacionamento, aí ficaria mais fácil de você vender uma ideia ou apresentar a ideia para outra pessoa. Mas se você não fez essa rota, se você não desenhou esse trajeto, agora você tem que se contentar do seguinte: quando você põe uma alternativa na mesa, você não pode chegar e simplesmente dizer é assim que tem que ser. Não, agora você está a dois. Vocês têm que ter um equilíbrio. Você coloca o que você pensa e deixa a outra pessoa colocar o que ela pensa. Mas na maioria dos casos, sabe qual que é o problema? Quando chega nesse nível, é que uma pessoa às vezes ela consegue colocar uma proposta, mas a outra pessoa não. Por quê? Isso está muito correlacionado ao tipo de treinamento que cada uma dessas pessoas tiveram na vida. Às vezes, eles nunca viram os seus pais fazendo planos, desenhando os sonhos deles. Às vezes eles nunca perceberam dentro de casa que era necessário eu saber na onde que eu queria chegar daqui a 3, 4, 5 anos. E se você não viu isso em algum lugar, como é que você vai replicar isso? Não vai. Por quê? Tudo que fazemos na vida são treinamentos. Se você sabe ler e escrever, é porque um dia você entrou numa escola e alguém te ensinou a você montar palavras e, consecutivamente, depois construir frases. Assim acontece em todas as áreas das nossas vidas. Mas quando diz respeito a relacionamento e quando diz respeito à vida financeira, pasmem, nós não damos essa devida atenção e nem tampouco os nossos pais se preocuparam de estar nos ensinando sobre essas coisas. É por isso que muitos casais vivem patinando nessa área. Acha que relacionamento é simplesmente quando está os dois ali a sós, no final do dia, para satisfazer as suas necessidades, né, as suas necessidades de prazeres, e depois que acaba essa parte, esquece que existem outras áreas da vida que precisa se preocupar. Sua área profissional. O que você está fazendo hoje? Você gosta do que você está fazendo? Olha, se você não gosta, quem tem que resolver esse problema é você. Então, por que o seu relacionamento interfere diretamente em todas as áreas da sua vida? Você sabe por quê? Porque quando você tem um parceiro, ou você é uma pessoa centrada naquilo que você quer, constantemente você vai estar chamando a atenção para se preocupar com essa área. Se preocupar no sentido de, olha, se essa área não está te agradando, começa a pensar em novas possibilidades. Olha, se isso aí que você está fazendo não está te gerando o retorno financeiro que você esperava, está na hora de você começar a mudar a rota. É para isso que existe o relacionamento. O relacionamento é para você compartilhar as suas ideias. O seu relacionamento é para você compartilhar as suas necessidades. E através dos problemas que você coloca na mesa, vocês, a dois, discutem qual é o melhor caminho para se ser direcionado. Quem me dera se todos nós tivéssemos esses ensinamentos na mesa das nossas casas. Quem nos dera se nós chegássemos na escola e não preocupasse de ensinar somente as coisas externas à nossa vida. Por quê? Você se tornou, às vezes, um exímio profissional, uma pessoa muito competente, uma pessoa muito responsável naquilo que está fazendo, mas quando você diz respeito à sua vida pessoal, está uma bagunça. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse conteúdo. Olha, vamos construir uma nova trajetória, vamos construir uma nova forma de viver e fazer da nossa vida realmente uma vida que tenha objetivos. Se você chegou até aqui, eu fico muito feliz, porque com certeza nós estamos aí trocando algumas experiências para estarmos tendo uma vida melhor nessas áreas que às vezes tanto nos assola, tanto nos perturba e às vezes não sabemos como resolver. Agora, deixa eu começar a aprofundar mais dentro desse contexto do que eu estou dizendo. Eu já mostrei para você que não vale a pena você estar num relacionamento que você não sabe para onde você vai. E é nesse sentido agora que você tem que parar para pensar. Você já participou de uma entrevista de emprego? Você já teve essa experiência?
Olha, quando você participou de uma entrevista de emprego, caso você tenha tido essa experiência, se você ainda não teve, deixa eu só ilustrar mais ou menos. Só de você estar participando de uma entrevista de emprego é porque há uma vaga e um problema que precisa ser resolvido. Mas você acha que o dono daquela empresa simplesmente abriu a vaga aleatório, sem motivo nenhum, só para ter mais um funcionário na folha de pagamento dele? Lógico que não é assim. O patrão, ele olha o seguinte: eu preciso desse funcionário para fazer isso, isso e aquilo. E baseado nas necessidades que a empresa está tendo, ele abre as vagas para posteriormente as pessoas se candidatarem e participar dessa entrevista de emprego. E ali vai ter um processo seletivo. Por que há um processo seletivo? É porque existe um objetivo que precisa ser resolvido. Então, além de ter a vaga de emprego, não é qualquer pessoa que o patrão quer que esteja preenchendo essa vaga. Então, quando nós estamos pegando essa parte da nossa vida, de experiência que temos, para colocar dentro do relacionamento e dentro da nossa área financeira, é a mesma coisa que acontece. Mas sabe qual que é o problema? É que você não aprendeu a ser patrão. Sabe qual que é o problema? Que você foi muito bem treinado para resolver o problema dos outros. Mas quando diz respeito aos seus problemas, você não sabe como resolver. E o que você tem que perceber é o seguinte: a partir da hora que aquela vaga ela está disponível para ser preenchida por alguma pessoa, existe uns pré-requisitos para a pessoa pegar aquela vaga, não é verdade? Assim você tem que fazer com a sua área sentimental. Você tem que fazer isso na sua área relacional. Você precisa selecionar as pessoas que você anda. Você precisa ter claro o que você vai fazer com o salário que você ganha. Porque a partir da hora que o dinheiro está nas suas mãos, é você que toma as decisões. É você que vai fazer desse dinheiro se multiplicar, ou você vai fazer ele simplesmente passar na sua mão de liso e você vai gastar de forma desenfreada e vai ter que trabalhar mais um mês para pegar um pouco de recurso aí para você estar fazendo as coisas que precisa ser feito. O que eu quero chamar a sua atenção com essa analogia com uma entrevista de emprego? Olha, quando você não define para você o que é um relacionamento bom e saudável para você, você não tem referências, você não tem padrões e nem como cobrar a outra pessoa se vai encaixar bem com você ou se não vai. Você simplesmente vai para caça, vamos dizer assim, entre aspas, você sai para buscar uma parceria, uma pessoa que te entenda, uma pessoa que preencha essa área da sua vida sem pré-requisitos. Você é o patrão dessa empresa, que é o seu relacionamento, mas você não está colocando quais são os pré-requisitos que precisam ser preenchidos para você se envolver com uma pessoa. E aí você já sabe o que está acontecendo. Olha uma outra coisa, engraçado, você já saiu da sua casa sem saber para onde você ia? Vamos supor, você sai nesse exato momento no portão da sua casa e você não sabe para onde você vai. Você vai andar você vai andar à toa. Você já teve essa experiência? Você já fez isso na sua vida? Então por que você faz isso na sua área financeira? Por que você faz isso na sua área relacional, na sua área sentimental? Por que você coloca pessoas para andar do seu lado sem elas saberem o que quer e nem você também saber o que você quer? Você não sai da sua casa para ir em qualquer lugar sem saber para onde você está indo. Ou faz isso? Mas quando se diz em relacionamento, às vezes nós colocamos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que não tem objetivo nenhum, não sabe para onde está indo e nem o que se espera da pessoa, tanto você quanto ela, de onde vocês querem chegar. Uma outra coisa que você tem que prestar um pouco atenção é o seguinte, talvez você já deve ter tido várias amizades. E nas suas amizades, quem nunca se frustrou, né, dentro de
uma amizade. Mas sabe por que acontece frustrações dentro de uma amizade? É porque nós não estamos colocando padrões de como nos relacionarmos melhores. Por quê? Cada pessoa interpreta o mesmo sentido, o mesmo objetivo do que você está vendo de forma totalmente diferente. Pode estar acontecendo uma cena aqui agora. Vamos supor que teve um acidente e 4 pessoas viram o mesmo acidente. Se você pegar essas pessoas de forma isolada, para elas contarem na ótica delas o que aconteceu, ilustrando, né, dando mais detalhes desse acidente, você vai ver que cada uma delas vai contar de maneira diferente. Você sabe por que isso? É porque cada pessoa tem as suas particularidades e as suas formas de interpretar as ações. E se você não cria um padrão, uma risca, você está correndo um sério risco de achar que está passando uma mensagem e a outra pessoa está entendendo outra mensagem. Por isso que você tem que prestar muita atenção nessas duas áreas, na sua área financeira e na sua área relacional, porque são duas bases importantíssimas para você ter sucesso na sua vida. Então, nós já falamos de vários problemas do porquê que nós devemos dar atenção para essa área da nossa vida, que é o relacionamento e a nossa área financeira. Agora está na hora de nós falarmos de como resolvemos esse problema. Talvez você esteja já dentro de um relacionamento e você já está percebendo aí que as coisas não estão andando muito legais. Ou talvez você ainda não arrumou um parceiro. Eu vou também te dar algumas dicas aqui para você não cair nesses erros que nós cometemos, infelizmente, no decorrer da nossa história. Primeira coisa que você tem que fazer é você entender que a empresa é sua. Você lembra lá que quando uma pessoa abre para uma vaga para ser preenchida, essa vaga, o patrão ele desenha quais são os pré-requisitos que o funcionário tem que ter para preencher aquela vaga? É isso que você tem que fazer a partir de agora. Você é o patrão dessa área da sua vida, tanto da sua área financeira quanto da sua área relacional. Então o que você tem que fazer? É você descrever quais são os pré-requisitos que a pessoa tem que ter para preencher essa vaga que está aberta aí na sua vida ou para consertar o que você já está dentro. Vamos colocar aí que o patrão ele contratou um funcionário e não sabia muito bem o que o funcionário iria ter que fazer. E no caminho ele começa a perceber que o funcionário está ocioso. O que ela tem que fazer? O que esse patrão tem que fazer? É ele que tem que ter a responsabilidade de desenhar os pré-requisitos. É ele que tem que ter a responsabilidade de construir os processos. E depois que ele faz esses processos e ele sabe agora o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar o funcionário e vai conversar de forma muito franca do que o funcionário precisa fazer. É lógico que nós não devemos levar ao pé da letra o que eu estou dizendo, né, pessoal? Porque você dizer que a sua esposa, ou você dizer que o seu esposo, ou você dizer que o seu namorado ou namorada é um funcionário seu, é uma tolice da minha parte fazer com que você pense isso. O que eu quero que você entenda é que precisa de ter objetivos claros. Você tem que ter objetivos claros. Quando você descreve esses objetivos, aí você agora tem que expressar para outra pessoa o que você está pensando. E essa outra pessoa também tem que expressar a você o que é que ele está pensando. E a partir daí, depois que vocês desenharam todo o amparato, tudo aquilo que vocês acreditam que será melhor para vocês, agora vocês têm que construir o hábito de conversar sobre esse assunto pelo menos uma vez na semana. Você já tem esse hábito de pelo menos uma vez na semana conversar com seu parceiro sobre as coisas que vocês estão vivendo ou sobre como vocês estão gastando o dinheiro que vocês ganham, como vocês vão realizar a viagem dos sonhos, como vocês vão comprar as roupas que vocês precisam. Vocês têm esse hábito de compartilhar essa sua ideia ou esse pensamento com a pessoa que está ao seu lado? Se você não tem,
você tem que começar a fazer isso. Você sabe por quê? Porque vocês dois estão no mesmo barco. E se esse barco afundar, ambos terão consequências. Ambos terão situações que precisará ser reparadas e vai custar muito mais caro o reparo do que você fazer da forma que tem que ser. E se você ainda não tem, né, um parceiro ou uma parceira, está aí no campo para ter essa experiência, já começa da maneira certa. Começa a entender o que você quer para a sua vida. Porque quando você entra num relacionamento e você não está resolvido, esse é um dos maiores problemas. Por quê? Talvez a outra pessoa também não está resolvida. E é dois mal resolvidos que começam a levar a vida juntos e achando que um é obrigado a solucionar o problema do outro. E não é bem assim. Os dois têm que andar em comum acordo e na mesma direção para fazer com que as coisas aconteçam de forma natural e fazer com que tudo venha fazer sentido a partir de quando há essa união. Então nós falamos, primeiro, você define o que você quer. Descreva mesmo no papel, coloca tudo no papel, às claras. E depois, você construa o hábito de conversar pelo menos uma vez na semana sobre esse assunto. E a terceira situação é, se você identificou um problema, não adie para resolver. Porque quando você constrói esse hábito de conversar uma vez por semana, os problemas eles não prolongam. E quando os problemas começarem a aparecer, não ache que isso é ruim. Na verdade, é muito bom. Por quê? Agora vocês podem resolver esses problemas em tempo hábil, sem necessariamente estar esperando uma consequência maior. Se você colocar essas situações aí em prática, eu tenho certeza que a sua vida, tanto na área financeira quanto na área relacional, melhorará muito. Porque o que eu estou dizendo para vocês são coisas que eu pratico e eu tive que aprender isso meio que na marra. Não teve pessoas para me ensinar sobre esses assuntos. E como as coisas estão dando certo, eu quero compartilhar com você. Meu nome é William Souza e eu ajudo pessoas insatisfeitas com seus resultados para se redirecionarem na vida, respeitando quem elas realmente são. E hoje nós falamos sobre esse ponto aí que é muito importante, que é como os relacionamentos interferem totalmente em todos os resultados que você tem daquilo que você estiver fazendo aí na sua vida. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e até a próxima.